Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição aqui do Histórias e Memórias, o seu podcast de Governador Valadares, onde o propósito maior é eternizar enredos de pessoas marcantes e edificantes da nossa cidade. E hoje tem a grande honra de poder eternizar a história de uma grande história da educação física aqui de Governador Valadares. Falo dele, Elton Esteves, profissional de educação física e que me dará a honra, a partir de agora, de imortalizar o seu maravilhoso enredo de vida. Elton, primeiramente, cara, seja muito bem-vindo. É uma honra inenarrável poder te receber. Obrigado por ter aceitado o convite. Bom dia, boa tarde ou boa noite, depende do horário que vai estar nos acompanhando. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Gustavão. Primeiro, uma honra participar. Fico muito agradecido pelos elogios, pelo texto que você fez lá no Insta. Fiquei realmente muito feliz. Você é o cara das entrevistas, o cara dos textos, e eu fiquei realmente muito feliz. É um prazer, cara. Uma honra aí. Bora. Tamo junto, Elton. E para começar nosso bate-papo, antes de a gente poder falar sobre aquilo que você faz com muita maestria há bastante tempo, nós sabemos, Elton, e até pelo fato de que também a sua área de atuação, a profissão que você exerce, também faz ligação direta com a saúde mental. E nós sabemos que, e pelo menos eu tenho essa opinião, que começou a se debater saúde mental de uma forma totalmente diferente pós-2020. Sobretudo a partir do início da pandemia. Não se falava sobre saúde mental da forma que se fala nos tempos atuais, pré-pandemia. E parece que, infelizmente, claro, teve que vir o advento nefasto da pandemia para fazer com que o mundo todo pudesse se alertar em relação aos cuidados com a própria mente. Haja vista que hoje em dia nós estamos vendo aí o corpo que os profissionais que cuidam da mente estão ganhando e ganharam muito por conta de tudo aquilo que a pandemia gerou nas nossas vidas. Feito esse extenso preâmbulo, como está o Elton Esteves mentalmente falando neste ano de 2026? Excelente pergunta, Gustavão. E realmente é um marco, né? A pandemia realmente ela trouxe a saúde mental mais como assunto, como abordagem. E eu gosto muito de usar, Gustavo, eu acho que todo mundo deveria ter acesso a esse estudo, que é o maior estudo da história. Ele observou sobre felicidade, bem-estar. Ele acompanhou centenas de pessoas ali na década de 40 em diante. Foi um estudo por muito tempo. E o que aparentemente leva a pessoa à felicidade ou bem-estar, Gustavão? Basicamente são três coisas. E a primeira é a mais importante de tudo, que são bons relacionamentos. Então, esse estudo avaliou, ele percebeu que para o bem-estar em geral, para a felicidade, não foi fama, não foi dinheiro, não foi status, foram bons relacionamentos. Esses bons relacionamentos não necessariamente... Isso não envolve quantidade, mas um bom relacionamento seja com o seu parceiro, com o seu cônjuge, com amizades, não precisam ser muitos, mas isso é o mais importante de tudo. As outras coisas, o que foi observado também, é a importância de fazer o que tem que ser feito, então em 80% do seu tempo no dia. Você fazer o que tem que ser feito, e aí no seu caso aqui, o trabalho, posicionar a câmera, conversar com o seu aqui, parceiro de trabalho, durante a tarde, o trabalho, os afazeres do dia, e em 20% do tempo, lazer. Algo que não tenha relação com o trabalho. Nesse lazer, de preferência, Gustavão, algo ativo, ou seja... Aqui, nós estamos em uma conversa e eu estou engajado em falar com você, você está engajado em falar comigo, mas priorizar isso. Sim. Um tipo de conversa ou um hobby, um esporte que sua mente não consiga pensar em nada. Converso muito com o nutricionista Vinícius Fernandes, aqui de Valadares. Sim. Formei com o Vinícius em nutrição e ele falou, a gente conversa muito sobre isso, né? Essas três coisas. Bons relacionamentos, isso é o mais importante de tudo, disparado. 80% do tempo, fazer o que tem que ser feito, seja trabalho, para um aposentado pode ser varrer a rua, os afazeres do dia. O cérebro parece gostar muito disso. E em 20% do tempo no dia, na semana, lazer. Escolhi ali o cruzeiro, que não é muito, não é muito lazer. Às vezes não é prazeroso. Muitas vezes é mais estresse do que lazer. Mas, enfim, eu brinco que o futebol é a coisa mais importante das menos importantes, né? Como diria Milton Neves. E a gente usa ele pra dar um abraço no meu pai, pra gente trocar ideia na academia, pra gente ver os amigos. Então, isso parece ser muito relevante pra saúde mental, pro bem-estar mental. E quando a gente pega esse estudo quando a gente coloca exercício físico nisso, Gustavão,
o exercício parece também ter uma contribuição muito grande quanto a isso, né? Principalmente, aparentemente, o exercício ao ar livre. Então, eu vou te dar meu exemplo. Eu gosto de fazer caminhada. Aí você pode pensar assim, Elton, mas a caminhada, quanto a gasto calórico, gasto energético, ela não promove um gasto relevante para o meu nível de treinamento. É verdade, não vai promover. Porém, ela me dá clareza do que fazer naquele dia, do que é prioridade, clareza de reflexão para onde eu estou indo na vida, o que faz sentido, o que não faz. E o ar livre, o sair de casa, isso parece ser muito relevante. Então, há 6 anos eu trabalho 100% online. É algo importante colocar um exercício ao ar livre e usar esse estudo a favor, tendo bons relacionamentos, fazendo o que tem que ser feito e também tendo lazer. Acho que usando essas 3 coisas a gente consegue ter uma boa saúde mental e viver com bem-estar. O que representou a pandemia para a sua história de vida? Cara, a pandemia foi um marco grande porque eu já vinha atendendo online. Hoje eu sou treinador, eu trabalho 100% online há 6 anos, desde a pandemia, Exatamente. Na verdade, desde 2 meses antes da pandemia. Sim. Em janeiro de 20 eu comecei a trabalhar 100% online. E aí, em março, quando veio a pandemia, eu já estava, digamos, pronto, né? Eu já tinha um sistema ali que eu conseguia entregar, eu conseguia atender uma demanda maior. Então, o pessoal veio muito pro treino para casa e eu dei um pouco de sorte nisso, né? Então, alavancou o meu trabalho e a partir dali até hoje, tô no 100% online. Então, foi um marco grande pra minha vida profissional, assim. Foi algo que, talvez se não fosse ela, eu teria voltado um pouquinho. Enfim, foi um marco importante porque eu decidi colocar toda a energia e força de vontade em algo. E quando você coloca toda a energia e força de vontade em um plano, a tendência é que dê certo, né? Quando você divide a atenção entre plano A, B e C, teoricamente, acredito que a chance diminui de dar certo. Então, eu coloquei toda a força de vontade e energia ali e foi, nesse ponto, foi importante para o meu trabalho. E pensando em legados, todo grande acontecimento positivo ou negativo gera e deixa um legado na nossa história de vida. E você já disse o grande legado profissional, na órbita profissional, que a pandemia deixou na sua história de vida. Mas para o ser humano, Elton Esteves, qual foi o grande legado que a pandemia deixou na sua vida? Que, por exemplo, uma ação que você pratica hoje, em pleno 2026, dentro da sua cabeça, consigo mesmo, você para e pensa, eu só estou fazendo isso porque foi algo que a pandemia me ensinou a fazer. Eu acho que exatamente o assunto que você começou, saúde mental, porque eu percebi que, trabalhando 100% online, eu vejo muita tela no meu dia, né? 100% ao dia inteiro, ou seja, prescrevendo, produzindo, no suporte. E antes da pandemia, eu estava acostumado com relacionamentos na área de personal trainer presencial. Face a face, né? Exato. Então, eu tinha muito contato com pessoas, na faculdade também, mais contato com pessoas. E eu percebi na prática que, cara, o ser humano não foi feito para ficar sozinho. A gente não foi feito para isso. A gente foi feito mesmo para ter troca, para ter conversa. Então, eu acho que a pandemia me trouxe muito assim. Hoje, se eu tenho que escolher entre um compromisso pessoal ou profissional, cara, a chance de eu ir no pessoal é muito grande. Muito grande, assim. Se eu ver que ali, naquele local, estarão pessoas que me fazem bem, que eu gosto de estar junto, cara, eu costumo desmarcar muita coisa. Porque acho que é isso, né? Esse entendimento de que é importante estar com pessoas. Então, acho que isso foi um marco. É priorizar os bons relacionamentos. Não precisa ser muitos, mas bons relacionamentos, seja de amizade, com a namorada, com os pais. Eu acho que isso, dar muita importância para isso. E naquele momento, estar muito engajado. Sim. Levar a sério. Estar engajado é fazer ser legal o momento. Como aqui, por exemplo, a gente está conversando, trocando ideia. Acho que basicamente isso. Você que escolheu a educação física para sua vida ou a educação física que te escolheu? Cara, essa história é engraçada, porque na minha infância e adolescência, Gustavão, eu jogava futebol e eu levava jeito. Na minha idade ali, de 92... Todo mundo achava que você ia ser jogador de futebol. Não tanto, mas assim, eu levava jeito. Na minha idade eu era um dos melhores. Só que aí você vai jogando a nível leste de Minas Gerais, você vai percebendo que, opa, não sou tão bom assim.
E aí, com 18 anos... Mas na minha cabeça eu seria jogador. E aí, com 18 anos, não deu certo. A gente percebe, né? Eu não tinha tanto potencial pra isso. E aí, com 18 anos, eu falei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer agora? Porque na minha cabeça eu tinha muita certeza que, independente se fosse Série C ou Série B, mas eu tinha capacidade pra isso. Na minha cabeça, depois eu percebi que eu não tinha. E aí, com 18 anos, cara, eu fui fazer jornalismo. Eu fiz jornalismo 6 meses pra tentar ir pro lado do esporte mesmo, Sim. né? Então, ali eu percebi que eu eu sempre gostei muito de esporte, tentei ir pro jornalismo pra isso. Aí, no último dia do primeiro semestre, do primeiro período, no estágio, a gente teria que, no próximo semestre, aparecer na televisão. Então, o estágio teria que TV fazer... Univale. acho que era na época, exatamente. Aí eu falei, era muito tímido na época, falei, de jeito nenhum, não vou aparecer na televisão, não. Tranquei o curso, tranquei, e aí falei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer da vida? E aí fiquei 1 ano e meio sem saber o que fazer muito. E fui pra educação física mais pelo fato de gostar. Sim. De esporte mesmo, assim. E aí, eu brinco que o ano de 2014, Gustavo, foi um marco, assim, legal, porque os 2 primeiros anos da educação física, digamos que eu tava ali, sendo universitário, Sim. sem saber direito o que queria, né? E aí, no primeiro semestre de 2014, quando a gente começou a ter aula de fisiologia, e eu tive muita sorte também, né? Que eu tive um grande professor, o D'Angelo, e comecei a ter acesso a estudos, a ciência e descobri que a musculação fazia muito bem pro diabético, pro hipertenso, pro emagrecimento. E isso na época não era tão falado, né? A musculação era mais a parte, quem queria estética mesmo. E quanto a emagrecimento, por exemplo, era muito cardio. Então, basicamente, foi assim. E aí, ali eu me falei, não, é isso que eu quero. Eu quero estudar sobre musculação, da saúde, longevidade, qualidade de vida para as pessoas. Então, a partir dali, digamos que eu comecei a levar mais a sério a educação física. Mas no começo foi mais gostar de esporte e mais falta de juízo dos meus pais e deixar seguir essa área mesmo. Até pegando um gancho nessa última fala que você acabou de proferir, foi-se o tempo, e eu me recordo muito bem disso, na época eu era pré-adolescente, já adolescente, em que quando você ouvia alguém falar que estava cursando educação física, independentemente da faculdade que estava, ele era um curso um tanto quanto marginalizado pelas pessoas, fora do grupo que estava inserido num curso de educação física. Era algo muito que as pessoas pensavam, não quer nada na vida, vai para educação física e vai ficar jogando bola lá durante as aulas. E com o passar dos anos, nós vamos chegar nessa parte, mas com o passar dos anos, mudou totalmente, foi mudada a percepção por boa parte das pessoas acerca da importância do curso de educação física para o mercado de trabalho e para outras vidas. E você pode falar com propriedade a respeito de o que é, de fato, o curso de educação física e o que ele significa para o formado nesse curso. A educação física ela é extremamente ampla, né, Gustavo? Então, você pode, por exemplo, após fazer o curso de educação física, se especializar em ajudar pessoas a correr uma maratona, ou ajudar pessoas a ficar melhor nos esportes, Sim. a ter mais valências físicas para performar no esporte, seja profissional, seja esporte amador. Ou você pode se especializar para musculação, não tem como ficar bom em tudo. Então, acredito que é você escolher uma área e ficar muito bom naquilo, porque não vai ter como aprender de forma, digamos, abrangente, ser especialista em todas as áreas, porque são muitas. Então, acredito que basicamente é isso. E é o que você falou, né? Lá atrás era isso, né? Educação física é ir para a faculdade, jogar bola, jogar vôlei. E acredito que essa mudança foi muito se deve ao fato, Gustavo, da informação espalhar, né? Sim. Então, esses estudos que eu fui vendo lá em 2014, as pessoas foram tendo acesso com rede social, com o passar dos anos, né? Então, ali já em 2019, 2020, muitas pessoas já sabiam da importância da musculação para o emagrecimento, para baixar percentual de gordura, para ajudar na obesidade, no sobrepeso,
para ajudar até quanto à saúde cardiovascular. A musculação, ela promove esse benefício quanto à saúde do coração. Sim. Então, acredito que essa mudança, e hoje você vê profissionais de educação física aí, cara, é difícil achar vaga, né? Em muitas academias com personal trainer. Acredito que foi isso. Essa mudança se deve ao fato que as pessoas descobriram o poder da musculação. Isso que eu descobri lá em 2014, e eu ficava assim, não, mas não é possível que pegar peso promove tantos benefícios, seja quanto ao hipertenso, seja para o idoso, seja para quem está com sobrepeso, seja para quem está muito magro e quer ali uma estética para mais confiança, credibilidade, para usar esses benefícios, seja na vida pessoal, profissional. E eu fui vendo isso em 2014, e com o passar dos anos a informação foi chegando, né, nas pessoas, na população. E aí, elas mais interessadas em um benefício, que é o benefício que o exercício físico pode promover, aconteceu todo esse boom da educação física, do exercício, das academias, do meio fitness em geral. Acredito que foi isso. Pensando na sua trajetória enquanto profissional de educação física, eu mesmo antes de sonhar em te conhecer, sempre tive muito a sua imagem ligada com a Academia Órbita, que é a maior academia, podemos falar, da história da nossa cidade, e que possui um legado muito grande na vida de inúmeros profissionais de educação física, mas, sobretudo, claro, em relação à quantidade de alunos que lá frequentam, já frequentaram e frequentarão esse espaço, ou melhor dizendo, esses espaços em todas as unidades que fazem parte aqui da cidade, até porque sabemos que também existe a órbita lá em Vila Velha. Enfim, qual foi a importância de você ter se inserido na Academia Órbita para você poder começar a fazer o seu nome, não só com os seus alunos, mas também para a área da educação física no cômputo geral? Cara, eu brinco que eu dei muita sorte, Gustavo, muita sorte. A Academia Órbita já era a maior academia de Valadares, né? E eu lembro que eu estava no primeiro período de educação física. E aí surgiu uma vaga para estagiário lá na Academia Órbita e eu não fui no dia. Eu lembro que acho que teve uma pelada, um futebol, eu não fui no dia. E aí no dia seguinte, Elton, tá precisando, é oportunidade boa pra você. A vida falando, meu filho, vai lá. E aí eu fui, e eu dei muita sorte que eu encontrei lá o gerente dos personagens, era o professor Alan Lima. E o Alan Lima, eu tive contato com ele no Juvenil do Democrata. Sim. Então ele já me conhecia dali, a gente tinha algum contato. E ele falou, pô, cara, você não veio ontem, o que você tá querendo da vida e tal? Eu falei, não, aí nessa época, Gustavo, eu trabalhava de estagiário na escolinha do Santos ali no... Vai São Paulo? Exatamente isso. No Campo da Liga. Sim. Então, só que era muito desgastante. Eu tinha que ir de bicicleta lá da Univale, depois lá de São Pedro, até lá, no Campo da Liga. Então, e era de 5h30, eu tinha que estar lá 6 horas. E quando eu cheguei na órbita e vi o ambiente climatizado, eu ia ganhar mais. E eu percebi ali que os profissionais, quanto à questão financeira mesmo, conseguiam ter atender mais pessoas, né? Consequentemente, o retorno financeiro era maior. Eu falei, não, é aqui. E aí, eu lembro que na primeira entrevista, ele falou assim comigo, ó, tá vendo, ó, chegou ali uma mulher, não quero que você atenda, a pessoa que já tem um físico construído, ela já tem muita atenção na academia. Não dê tanta atenção, não precisa dar tanta atenção para essa pessoa. Quero que você atenda o idoso. Quero que você atenda a mulher que está com sobrepeso, o homem obeso. Dê preferência para essas pessoas. Sim. E ali, eu lembro que eu olhei para ele e falei assim, cara, você achou. Sou eu, pode ficar tranquilo que eu vou atender essas pessoas. E foi ali. Dei muita sorte, então, porque ali eu já estava inserido na maior academia de Valadares e tive muita sorte de ter acesso a muitos professores com muito conhecimento. Então, eles me ajudaram muito, né? Eu não tinha conhecimento nenhum, próximo de zero. Então, eu tive a ajuda desses professores da Academia Órbita da Ilha, tive a ajuda desse gerente, o Alan Lima, e aliado a isso, com o passar dos meses, né, e frequentando a faculdade, mais os cursos por fora, fui ganhando conhecimento para conseguir atender pessoas. Então, a Academia Órbita com certeza me ajudou muito. Sou muito grato e dei muita sorte nisso. Dei muita sorte. E sobre essa parte específica da sua vida, toda essa
toda essa trajetória dentro da Academia Órbita te auxiliou para você poder conseguir ser o que você é hoje dentro da educação física aqui em Governador Valadares. Não existiria o Elton Esteves do jeito que existe hoje sem a sua persistência de ter largado a Escolinha dos Santos e ir para a Academia Órbita. E em relação aos inícios da nossa vida profissional, todo início é desafiador. Não só na vida profissional, mas em todos os relacionamentos possíveis da nossa história de vida. O início de uma vida amorosa, ele é desafiador, porque você está conhecendo a pessoa, ela está te conhecendo. O início de uma vida nova, morando sozinho, se desgarrando dos pais. O início na faculdade, na escola, enfim. E o seu início foi muito prazeroso e, como você mesmo disse, você teve sorte, mas ao mesmo tempo competência. Quando que você começou a ver que você iria se destacar nesse mercado que já era altamente concorrido, não igual é hoje, e que você ali tinha um potencial de poder crescer ainda mais, já pensando na sua vida fora da academia? Acho que foi um fato marcante, assim, foi um aluno que eu montei, eu prescrevi o treinamento dele em 2013, e eu lembro, ele, se não me engano, se chama Saulo. E aí ele teve resultado. Ele emagreceu. Eu lembro que na hora ele veio me agradecer. Elton, você prescreveu o treino pra mim. Eu emagreci 5 quilos, tô super feliz. E ali eu fiquei super empolgado. Achei muito legal. Mas aí quando passou aquele momento ali de euforia, eu percebi que eu não fazia a menor ideia do porquê ele tinha conseguido resultado. Eu não tinha conhecimento para seguir o que fazer depois, né? Ali foi mais uma prescrição que o professor me auxiliou como estagiário, mas eu não entendia o que estava acontecendo. Então, ao mesmo tempo que eu fiquei muito feliz dele ter resultado, me deu uma confusão, assim, no sentido de, cara, eu não sei o que fazer a partir daqui. Junto com esse momento, Gustavão, como eu te disse, eu tive muita sorte mesmo, assim, de ter acesso à órbita e ao professor D'Angelo, que ele começou a ensinar sobre fisiologia e ele falou, vai por aqui. E ele me apresentou professores da educação física que são referências no Brasil, sim, quanto à musculação, quanto a estudo mesmo. E ali eu comecei a estudar com o D'Angelo, a levar mais a sério isso e procurar informação por fora, através de cursos. E aí eu comecei a entender a parada. E quando você entende um assunto, quando você começa a dominar ele, isso te gera muita confiança. Claro. E com a confiança, cara, aí é qualquer área da vida. Pessoal, profissional, com a confiança você deslancha. Ela te dá coragem. E com essa confiança eu comecei a prescrever os treinos mais rápidos. Então, eu tinha conhecimento, eu adquiri conhecimento. Com essa confiança eu comecei a prescrever. Eu tinha o suporte do profissional. Sim. Eu dei tanta sorte que esse professor da academia, da faculdade, ele foi pra academia também. Ele virou gerente da órbita, quando virou fórmula. Sim. Então, esse cara que eu tava aprendendo na sala de musculação, ele virou meu chefe, entende? Sim. Na academia. Então, meio que a gente usava a sala de aula para estudar e a academia para colocar na prática. Uns treinos mais rápidos, enfim, envolvendo volume e intensidade para entregar mais resultados. E nisso, o pessoal tava muito acostumado ali a treinar a musculação 1h30, 1h15, mais 40 minutos de cardio. Então, era muito comum nessa época mulheres passarem 1h30, 2 horas na academia. Não que seja errado. Mas dá para ter resultados mais rápidos com tempo menor. E quando eu comecei a prescrever esses treinos, que a pessoa terminava em 30 a 50 minutos, não era comum na época. Sim. Né? Quando você junta algo que não é comum com algo que entrega benefício para o indivíduo, aí explode. Então, eu lembro que eu comecei a prescrever muitos treinos, mesmo como estagiário. Muitos a ponto de ter que levar para casa. Eu não conseguia prescrever tudo na academia. Sim. Ali foi o primeiro que eu falei, rapaz, eu acho que se eu continuar estudando e aprender sobre isso, dá para, né, ter demanda e tal. Acho que foi basicamente aí. Então, acho que juntou a sorte de ter esses profissionais ao meu lado, de incentivarem, com a sorte de estar numa academia que tinha muitas pessoas, né? E com essa oportunidade aí, junto com o conhecimento, eu comecei a prescrever esses treinos. Acho que foi aí que eu percebi que dava para, enfim, ter demanda, ter um negócio e levar isso mais a sério. O que estar inserido dentro de um ginásio de musculação te ensinou e que você carregará consigo para a vida toda?
Rapaz, que pergunta difícil, Gustavo. Cara, eu acho que basicamente você fazer o que tem que ser feito. Em qualquer lugar que existe concorrência, é óbvio que qualquer academia, né? Você vai ter ali as pessoas mais próximas a você e você vai ter as pessoas não tão próximas. Isso é comum na vida, né? Ainda bem que a gente não se dá bem com todo mundo, né? Seria muito chato, Exato. né? Faz parte, é assim mesmo. É a vida acontecendo, tá tudo certo. Nesse momento, quando você vai tentar fazer algo diferente, pode ser que aconteça algum tipo de comentário ou outro que você fique sabendo, né? Alguma zoeira, alguma coisa assim. E faz parte, né? O diferente pode gerar isso mesmo. Eu acho que o que me ensinou muito é você fazer o que tem que ser feito, cara, e silenciar um pouquinho o externo. Então, talvez quando você precise ir na academia para tirar uma foto, para fazer um site, em uma época que isso não é tão comum, Sim. nossa, pode ser que gere, talvez até atualmente na sua vida profissional, você está começando a fazer algo diferente, seja na internet, enfim, rede social, e aí pode surgir algum tipo de comentário ou outro, né, Gustavão? Eu acho que o que me ensinou muito também sobre isso, fazer o que tem que ser feito, Sim. apareça todos os dias, dê o seu melhor, não reclame, não se explique, espere o tempo passar. Acho que a tendência é que dê certo e acho que é isso, acho que me ensinou basicamente isso, a ter coragem de fazer o que tem que ser feito, silenciar o externo que não importa e seguir, acho que é importante. A nossa vida adulta, sobretudo, ela é feita de inúmeras tomadas de decisões. E se a gente para pra pensar, todos os dias a gente toma uma decisão. Uma decisão numa seara pequena, uma decisão numa seara muito grande. Desde escolher em qual restaurante você vai almoçar na hora do almoço, obviamente, aqui no centro de Governador Valadares, desde o momento de pedir em noivado a sua namorada, que virá a ser uma futura noiva. E na nossa vida profissional, decisões momentâneas impactam diretamente e irão impactar diretamente na nossa vida no futuro. Às vezes uma decisão que você tomou hoje, ou que você vai tomar hoje, dia 28 de maio de 2026, vai impactar no Elton Esteves de janeiro de 2027. Uhum. E lá em janeiro de 2027 você vai lembrar do dia de hoje que você tomou essa decisão. Uhum. E na sua vida profissional, chegou um dado momento que você tomou a decisão de tirar totalmente a sua face dentro da sala de musculação para o mundo digital, através, claro, da educação física. Quando e o porquê que deu esse start na sua vida para você poder mudar como uma espécie de gestão de carreira sobre aquilo que você fazia e não iria fazer mais e iria começar um novo plano dentro da sua vida profissional? Acredito que foi na hora que, quando você acaba a educação física, na época ali, o que eu queria era lotar a agenda quanto a atendimento presencial, né? Então, normalmente o plano é esse, e era o meu plano. Depois que eu lotei a agenda, eu percebi que é muito legal lotar a agenda. Porém, você tem um teto, né? Claro. Você consegue ali ensinar uma pessoa ao mesmo tempo, né? Uma pessoa por hora, né? Claro. Então você tem um teto. E isso me incomodava um pouco, porque eu pensava assim, cara, eu tô investindo tanto tempo e energia em conhecimento e eu só consigo ensinar tudo isso uma pessoa por hora. Então esse teto começou a me incomodar, falava, caramba, não consigo atender mais gente. Aliado a isso, nessa época, que é 2018, quando eu comecei a postar mais, já existia treinadores online, digamos assim, né? Já tinham treinadores pelo Brasil fazendo isso, prescrevendo treinos, enfim, usando a rede social. E quando eu comecei a usar a rede social para ensinar o que eu sabia, apenas ensinar o que eu sabia, eu não tinha a menor ideia do que estava fazendo, a gente acostuma ver, por exemplo, visualizações de story, por exemplo. E às vezes as pessoas podem achar que 100 pessoas, 200 pessoas é pouca coisa. 100 pessoas são 3 salas de uma faculdade cheias. É muita gente. Claro. Então eu comecei a perceber que, cara, deixa eu ensinar o que eu sei aqui todos os dias, ou o quanto eu puder para ter volume, porque ensinando mais pessoas, vamos ver o que acontece. E eu comecei a ver na prática a demanda aumentando, né? Pedindo treinos, prescrições, querendo saber como funciona. Eu acho que foi isso. Foi o achar ruim ensinar só para uma pessoa que eu estava aprendendo e querer ensinar para mais gente.
Acho que foi isso que levou a usar mais rede social e a partir daí a demanda aumentou e com ela aumentando, o online é algo que, né, pode ajudar o profissional de educação física nisso, né? Percebendo treinos, dando suporte, conseguindo atender mais pessoas. Basicamente foi isso, Gustavão. E como foi o seu início com essa demanda online dentro da internet? Cara, foi muito legal, né? Porque eu lembro que no primeiro ano que eu prescrevia treinos online, Gustavão, eu tinha 3 alunos. Então, durante um ano inteiro, eu tinha 3 alunos. E você falou muito sobre decisões que a gente toma, né? Que todo começo é difícil. Sim. E é mesmo, e vai ser mesmo. Só que o mundo costuma premiar muito esses momentos de você tentar algo novo e errar. O erro não é ruim. Se você vai errando e você vai ajustando a rota e você vai melhorando, cara, isso pode te levar a algo maior, algo longe, algo maior, pode te Sim. levar mais longe. Então, eu sempre fui da ideia de que, cara, se eu começar a ensinar isso aqui na internet, pode não dar certo, vai virar piadinha, e é isso. E aí, mas e se der certo? O nosso cérebro ele é muito voltado, Gustavão, pro e se der errado, né? Sim. Ele vai muito para esse lado. É importante que você treine ele para que você pense às vezes assim na vida. E se der certo? E se der certo, eu posso atender 10 a 15 vezes mais pessoas, eu posso ter liberdade geográfica, eu posso ter um retorno financeiro para realizar sonhos de pessoas que eu amo, meus sonhos. E se der certo? E a gente fica muito preso no se der errado, principalmente pelo medo do julgamento, pelo medo do que pessoas vão falar. E aí, 2 coisas. Número 1, as pessoas vão falar. Vão mesmo. Elas vão falar alguma coisa ou outra. Só que ao mesmo tempo, Gustavão, a segunda coisa, a gente não é tão importante assim, cara. 89% dos pensamentos do Gustavo são sobre ele mesmo. 89% dos pensamentos do Augusto são sobre ele mesmo. Sim. Consegue perceber que o ser humano é egoísta. Claro. Ele não, por mais que possa falar ali por 10, 30 segundos do seu trabalho, da sua vida, ele não vai lembrar disso depois, entende? Sim. Não vai lembrar. Então, assim, tente. Deu errado? O máximo que pode acontecer de ruim é você voltar atrás e fazer o que você já fazia, né? Então, acho importante você tentar as coisas na vida e pensar muito no e se der certo? E se der certo pode acontecer isso. E se der certo pode acontecer aquilo. E você ficar com isso na cabeça. Se der errado, você tentou. O máximo que vai acontecer é se der errado, você daqui 5, 10 anos falar assim, eu tentei. E eu acho melhor você arrepender ou refletir sobre isso de algo que você tentou do que o pensamento. E se eu tivesse tentado? E se eu tivesse feito? Né? Isso eu não gosto. Eu não gosto de ter essa reflexão de, pô, não tentei, não gosto. Eu gosto de tentar, errar. Vamos falar. Cara, a gente não é tão importante assim. Vamos falar por 10, 30 segundos. Depois ninguém vai estar lembrando da gente. Então, acho que basicamente é isso. Como é saber que você muda pra sempre a vida de uma pessoa? Não, na verdade, eu não tenho esse poder todo, não. Eu brinco, Gustavão, que a gente ali, eu, a minha equipe, as pessoas que trabalham comigo, o que a gente faz é guiar. O meu conhecimento vai ser para entregar o caminho exato. Isso eu vou garantir. Eu vou saber o que eu estou fazendo. Agora, quem se organiza para cumprir a quantidade de treinos na semana e, consequentemente, ter o volume total para cada grupo muscular? Quem se organiza para ir ao supermercado e organizar os ambientes de casa e trabalho para fácil acesso às refeições e cumprir o combinado? Quem se organiza para, na hora de usar a comida como um lazer, para socializar, que faz parte, a comida Claro. é para isso também, mas nessas horas, quem se organiza para conter danos é o indivíduo. Então, o que eu faço é guiar, é mostrar o caminho. Mas o mérito de mudar a vida, da mudança de vida, ele é 100% do cliente, do aluno. Como o demérito também. Então, o mérito é do aluno, como o demérito também. Então, não acredito que eu tenha... A gente não tem essa capacidade toda, não. Mas, entregar o caminho correto, com clareza, com eficácia e com segurança. Para a partir daí, quem se organizar, ter as ferramentas necessárias para poder mudar de vida, né? Porque o exercício físico aliado à boa alimentação, com certeza, transforma vidas e os benefícios disso na vida pessoal e profissional da pessoa,
aparentemente vale muito a pena pelos feedbacks que a gente tem e que a gente observa na vida. Tenho certeza que você também passou por isso, né? Com certeza. A gente, quando muda o físico, é mais confiança para gerar uma venda, para fechar um contrato, é mais confiança na vida pessoal, profissional. Então, é importante. Mas o mérito sempre é 100% do aluno. Qual é a maior dúvida que as pessoas possuem atualmente em relação a treinamento? Rapaz, que pergunta boa, Gustavo. A maior dúvida... Cara, eu acho que é o que exatamente fazer para o objetivo delas. A gente tem muitas coisas, Gustavão, no meio do treinamento, elas não são óbvias. Por exemplo, é muito comum as pessoas pensarem que o suor tem muita relação com o emagrecimento, com a perda de gordura. E, na verdade, não. A gordura, grande parte dela, ela vai ser expulsa do nosso corpo por CO2. Nossos pulmões Sim. são responsáveis por expulsar a gordura do corpo. Então, eu acho que essa confusão do que exatamente fazer para o objetivo delas. O exercício físico, Gustavão, pode ser espetacular para emagrecer uma pessoa, ou ele pode ser não tão eficaz, né? Talvez a pessoa que está com sobrepeso, ela tem que abaixar o percentual de gordura dela. Para abaixar o percentual de gordura de alguém, o carro-chefe deve ser algum tipo de treino com pesos. Então, deve ser o treino resistido, para que você tenha o estímulo para a construção de músculos. Quando você tem esse estímulo para a construção de músculos, cara, você tem também o gasto de calorias na hora do treino, o gasto de calorias pós-treino. E muitas pessoas pensam assim, Elton, mas se eu tenho o estímulo para construir músculos e o estímulo para gastar calorias, eu vou para que lado? Eu vou ganhar músculo ou eu vou perder gordura gastando caloria? Na verdade, eu não faço a menor ideia. Porque quem vai determinar isso é a dieta, é a estratégia nutricional. O cardio ele é espetacular para quem quer baixar o percentual de gordura, para quem quer emagrecimento. Ele é muito bom, Sim, por vários motivos. Mas nesse aspecto de abaixar percentual de gordura, ele é um coadjuvante no processo. Você deve sim usar esses três, mas de preferência o treino resistido e a boa alimentação. Se tiver tempo disponível, com certeza faça o cardio. Então, acho que a maior dúvida hoje é saber direcionar o que elas realmente devem fazer para aquele objetivo. Porque é muito comum as pessoas pensarem assim, faça qualquer coisa que é melhor que nada. Então, já teve estudo que comparou isso. Pessoas que faziam nada com indivíduos que faziam qualquer coisa na sala de musculação sem uma orientação. E depois foi avaliado ganhos de força e massa muscular. E o resultado foi muito parecido. Outro exemplo, um indivíduo está com sobrepeso. Ele começa uma atividade física de forma aleatória, ele começa a correr. Correr é sensacional, a musculação é sensacional, desde que seja na quantidade correta, né? Quando a gente faz o cálculo de volume e intensidade. Essa pessoa que está acima do peso, Gustavão, se ela começa a correr de forma aleatória, com o volume, ou seja, a quantidade de minutos por dia e por semana, muito acima da capacidade dela, ela aumenta muito a chance, por exemplo, de dores articulares, né? Porque quando você faz a corrida, tem o salto e a aterrissagem, você já tem uma maior compressão ali nos joelhos, articulações. Quando você você junta isso a um indivíduo que não está preparado com fortalecimento, não tem um histórico tão grande de musculação ou de treino de força dessa forma, você aumenta muito a chance de dores articulares, desistência, e aí falta de adesão, a gente não consegue os resultados, e aí vem aqueles pensamentos de isso não é para mim mesmo, é fator genético, e na verdade não. O que faltou foi mais um direcionamento, né, do cálculo de volume e intensidade, seja no treino com pesos, seja no cardio. E deixando claro, o cardio, a corrida, é espetacular. O problema é qual volume e intensidade que você vai usar. Da mesma forma que a musculação, né? A musculação é espetacular? Depende. No volume e intensidade bem prescritos para o seu nível de treinamento, é espetacular. Se esse volume e intensidade forem esse cálculo for muito para mais, você vai aumentar muito a chance de destreino, cansaço em excesso, overtraining. Você aumenta a chance, inclusive, de destruição de músculos, né? Se esse cálculo for para menos, você fica aquém quanto ao estímulo hipertrófico, consequentemente, resultados. Então, acho que a maior dúvida e o maior desafio das pessoas é, sim, começar um exercício, mas, de preferência, ter uma orientação, né? Os instrutores das academias são pagos para auxiliar os alunos da academia. Use esse serviço.
ele vai ter, muito possivelmente, ele vai ter mais conhecimento que você para organizar isso na sua vida. Existe treino para emagrecer? Existe treino para ganhar massa muscular? Você já tá por dentro, você sabe, né? Não, na verdade não existe, tá bom? Não existe. O treino, o exercício resistido, então o treino de força, ele serve para você fazer força. Ele vai estimular a construção de músculos. O objetivo ali é a hipertrofia. Sim. Fim. Ele serve para isso. Independente se você faz 6 de 8 repetições, 6 de 15 repetições, 3 de 8, 3 de 15, o objetivo é esse. O emagrecimento, ou seja, a diminuição do percentual de gordura do indivíduo, o que vai direcionar isso é principalmente a alimentação. Então, é o cálculo de calorias para que você tenha uma quantidade ali em déficit energético, déficit calórico. E aí a gente faz o cálculo da quantidade de carboidrato para que você tenha uma boa performance quanto ao treino resistido, quanto ao cardio também. O cálculo de proteína, pensando em síntese proteica, em reparação muscular. O cálculo de gordura também, que é importante principalmente quando a gente pensa em cenário hormonal. Para que esse conjunto, fibras também, pensando em trânsito intestinal, enfim, saciedade, para que esse conjunto te leve ao emagrecimento. Então, tem treino para emagrecer? Não. O treino é para hipertrofia. A dieta vai direcionar se você vai para mais ganho de massa muscular, para mais perda de gordura ou engordar. Ou você vai engordar. E o cardio ele serve principalmente para melhorar a sua saúde cardiovascular, para você ficar, digamos, com um preparo físico melhor. Então, atualmente você sobe a escada ali e fica ofegante, você com o cardio consegue melhorar isso. Inclusive a musculação também ajuda nisso, quanto à saúde cardiovascular, que é marcador de saúde, então é bem importante. Então, basicamente é isso. É importante quando você tem clareza do papel da musculação, da alimentação e do cardio. Porque quando você não tem essa clareza, o cérebro, Gustavo, ele odeia a falta de clareza. Então, quando você não sabe para que cada coisa serve, você faz o aleatório. E o aleatório, tudo que é aleatório na vida, pode dar certo? Pode. Sim. Agora, é provável que dê certo? Não, não é provável que dê certo. Então, é importante essa clareza para o indivíduo saber para que serve cada coisa e conseguir um resultado mais rápido, com mais eficácia e segurança. Elton, o mais interessante, na minha visão, em relação ao mundo da musculação atualmente, é que, vou te dar exemplo pessoal. Antes de eu sonhar em começar a treinar, eu já era fascinado pela musculação. Uhum. E, na época, a única forma que eu tinha, já com o YouTube, lá em meados de 2011, de poder aprender alguma coisa no YouTube em relação à musculação, era vendo vídeos do Scarpelli. E o tempo foi passando, e sobretudo ali a partir de 2013, 2014, existiu um boom da musculação em todo o Brasil. E com esse aumento de informação, com o avanço da tecnologia, principalmente na internet, várias informações são passadas e que às vezes confundem muito a cabeça de quem está começando. Sim. E hoje em dia, não sei se você já observou e pode falar com muita propriedade acerca desse tópico, tá na moda, entre aspas, falar e ditar regra a respeito de fichas de treino, de estilo de treino. Se é melhor fazer o push pull legs, upper lower, ou push pull legs 2 vezes na semana, sendo que quando eu comecei na musculação, isso era o ABC. Mas aí o brasileiro ele tem que americanizar as coisas. Aí tem que ser push, pull, legs. Verdade. E depois upper e lower. Inacreditável, O upper né, sempre foi o full body. Nossa. E aí agora não, é upper. Enfim. E eu comungo da opinião, Elton, e aí você que tem propriedade para poder falar sobre o assunto, por favor, discorra sobre, que para quem tá começando, o menino que a gente vê lá na saúde plena de 15, 16 anos, o que ele fizer debaixo de uma barra, o que ele fizer numa polia, vai gerar estímulo e vai gerar resultado. O que ele fizer, tá começando hoje, daqui a 2 meses ele já vai ver a diferença no corpo dele, fazendo o que tiver que fazer. Uhum. Penso que esses métodos de treino funcionam muito para um indivíduo mais avançado, que já tem 5, 6, 7, 8 anos, às vezes um indivíduo hormonizado. Enfim, o que você pode falar a respeito dessa questão desses métodos de treino, dessa abundância de informação e o que a pessoa que está começando na academia, o menino de 15, 16 anos, precisa saber em relação a fichas de treino? Rapaz, vamos lá, vamos separar essa resposta em 3 partes. Primeira parte, quanto à abundância de informação, tem um lado muito positivo, que isso chegou nas pessoas, né, Gustavão? Só que tudo que é em excesso, você acaba confundindo, né? Então, eu acho que
realmente, por ter muita informação disponível, isso mais confunde as pessoas hoje do que ajuda. Então é importante que você, por exemplo, está assistindo isso, escolha um profissional que você confie. Escolha alguém que você realmente acredita que consegue resolver problemas, já resolveu, já conseguiu resultados parecidos com o que você busca. E a partir daí confie naquilo, né? Sim. É como se, por exemplo, eu quero participar de uma entrevista. Aí eu contrato o Gustavo. O Gustavo, ele investiu muito mais tempo, dinheiro e energia em entender de entrevistas do que eu. Quem entende mais do assunto de entrevistas? Eu ou você? Você, muito mais, agora. Então, se eu contratei você para, por exemplo, daqui a um tempo a gente participar de um programa e você me fazer perguntas, se eu começar... Você entende que não faz muito sentido eu ficar... Dando palpite. Exatamente, não é muito inteligente, né? Porque você investiu mais tempo, dinheiro e energia nisso. Então, como confunde muito o excesso de informações, escolha um profissional e confie naquilo, entende? Isso vai dar mais certo. Quanto ao que você falou do indivíduo iniciante, Gustavão, eu concordo em partes com você. Realmente, quanto menos treinado é um corpo, Gustavão, mais treinável ele é. O que isso significa? Na prática, quanto pior está, mais fácil melhorar. Quanto pior aquela composição corporal, mais fácil... Então, realmente, o que você falou faz muito sentido. Inclusive, eu defendo, por exemplo, quando a gente vai prescrever um treino, a gente busca o máximo de resultado em menos tempo com mais segurança. É para isso que o cliente me contrata. Mas nesse perfil que você falou, adolescente, começando ali, eu sei que ele vai treinar mal no início, mal no sentido de não chegar tão próximo à falha, não conseguir fazer essas coisas, eu costumo errar para mais. Eu sou da linha que ele fazer um pouquinho errado, Gustavão, é menos perigoso do que o indivíduo ficar sedentário. As pessoas têm muito medo, receio do começar o exercício, do fazer errado. Eu acredite nisso. É muito pior e mais perigoso você não treinar força, você ficar sedentário. O que acontece é essa confusão. O indivíduo começa a treinar e tem uma dorzinha ou outra. Normalmente essa dor, ela é um reflexo dos seus últimos 6, 12, 18 meses. E ela começa a fazer uma musculação, tem uma dorzinha articular, ela relaciona aquilo ao exercício. Sim. E na verdade não. Ela tá com aquela dor, muito possivelmente, justamente por não fazer esse fortalecimento nos últimos 6, 12, 18 meses. Sim. Vai incomodar um pouco mesmo. No começo é assim. O seu corpo não está acostumado com absolutamente nada. Você é sedentário, né? Então, continue ali. Não tô deixando a pessoa fazer errado, entendeu, Gustavão? Mas no começo, cara, a pessoa sem tanta coordenação não vai ficar perfeito mesmo. No começo, nem é saudável que ela chegue próxima à falha, né? Então, desde que esse adolescente não faça tão errado quanto a execução, um pouquinho errado, faz parte. E, cara, porque teve quando você fala de essas full body, upper lower, tudo isso são divisões de treino. É quando a gente faz a divisão ali, se o indivíduo, por exemplo, vai fazer membros inferiores completos num dia, peito, ombro, tríceps, são divisões de treino. Essas divisões, sabe, uma ciência é muito clara nisso, que o que importa é o volume total da semana. Então, independentemente de você fazer ABC, ABC ou AB, 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 desde que a quantidade de séries por semana para cada grupo muscular seja equalizada, ou seja a mesma, o resultado é o mesmo. Dá no mesmo. Então, o que vai importar muito é o quê? Preferência. Elton, chegou lá, pô, adoro o upper low, adoro o full body. Beleza. Eu vou fazer o cálculo de quantas séries por semana você precisa para você cumprir aquele volume semanal, né? E tenho certeza que você, quando começou, eu, quando iniciei, a gente não fazia tudo certinho, né? Claro que não. A gente fazia muita coisa ali, até além do volume, como a gente não tinha, provavelmente, chegava tão próximo à falha. Essas séries, digamos, não perdidas, mas sem tanta proximidade com a falha, o volume maior de séries compensava essa menor intensidade e dava resultado. Sim. Né? Então, vai dar resultado. O que a gente fala de exercício é potencializar, né? É o máximo de resultado com menor tempo e com mais segurança. Mas eu concordo com você. O indivíduo é importante, Gustavão, que ele tenha mais receio do sedentarismo do que fazer um pouquinho errado o movimento. Não tenha medo do movimento. Inclusive, esse medo, a cinesiofobia, é um dos fatores que mais leva o indivíduo a sentir mais dor. É um terrorismo gigante que se faz hoje nas redes sociais, que você
inventa um problema para vender uma solução. Isso não existe. Você fazer um agachamento um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, o supino não tão um pouco, entenda, eu não tô defendendo, Gustavo, fazer errado o movimento. Claro que não. A biomecânica é extremamente importante. O que eu digo é, seja o iniciante por não ter tanta coordenação motora e como o treino dele vai ser bem tranquilo por enquanto, ele tem margem para um pouquinho errado. Ele vai melhorando. Quando ele chegar lá a ser um avançado no treinamento, e aí ele já está treinando próximo à falha, por esse motivo também, não vai ficar perfeito. O agachamento pode sair um pouquinho ali. Não ter medo disso é muito importante para que você não tenha dor. Então, você que está assistindo, não tenha medo do movimento, tenha medo do sedentarismo. E claro, tenha acesso ao instrutor da sua academia ou um profissional que você contrata para que ele auxilie e você faça a biomecânica bem feita, vá melhorando quanto à execução do exercício. Consegui te responder? Com certeza e com muita maestria. E a respeito da sua carreira, e pensando de forma um pouco mais macro, acerca da profissão e do profissional ideal de educação física, da educação física, melhor dizendo, perdão, no cômputo geral, ser formado em educação física e atuar principalmente com a musculação e também ser formado com nutrição, em nutrição, perdão, é o casamento perfeito na sua visão? Acredito que sim, Gustavão. Se eu pudesse uma psicologia também seria muito bom, né? Sou um curioso da área, mas acredito que sim. Quando eu terminei a educação física, a gente percebe que o exercício é extremamente fundamental para o objetivo das pessoas, mas a alimentação também, né? A alimentação vai ser algo que você, até o fim da sua vida, muito possivelmente fará todos os dias, né? Então, todos os dias da sua vida, você vai se alimentar. Fechar os olhos para isso ou não levar a sério isso, eu realmente não consigo entender muito, né? A gente fica muito preocupado com o trabalho, com várias questões do dia a dia. E para cuidar do lugar onde eu moro, para o Gustavo cuidar do lugar onde ele mora, que é o corpo dele, sim, o treino vai ser muito importante. Mas as escolhas alimentares serão fundamentais. E a gente, como vive hoje em dia com abundância em, digamos, alimentos com alta densidade calórica, né? Então são alimentos que mesmo em pouca porção, pouca quantidade, eles apresentam muitas calorias. Então sim, acho que é um casamento bem importante, bem fundamental, tanto a parte da educação física quanto a nutrição, para que você resolva o problema do indivíduo, né? Quando você tem o treino bem feito, o poder da musculação é tão bizarro, Gustavo, que você tendo um bom treino, você vai ter muito possivelmente ali ganho de força, ganho de massa muscular. Você vai ter um corpo mais capaz, mais forte, mais coordenação motora, mais saúde cardiovascular. Você vai ganhar valências físicas. Muito possivelmente diminuir a chance de dores, de várias coisas. E você ainda corre o risco de conseguir o benefício estético, né? Dependendo da sua alimentação, mesmo que aleatória, se você come limpo, você pode conseguir um benefício estético. Agora, quando você casa as duas coisas, aí a resolução do problema é sem erro. Não tem como dar errado. Eu brinco que eu gostaria que todo o problema da minha vida fosse igual ao treino de dieta. Porque é cálculo. Tem a quantidade de séries semanais por grupo muscular, tem a quantidade de comida. É seguir aquilo e esperar o tempo passar. E aí entra aqui num ponto que, como é comum, as pessoas aceitam o cálculo do treino. Então, se você determina que ela vai fazer 3 séries de mais ou menos 8 a 12 repetições com tal intervalo e tal esforço, ela respeita. Mas na comida ainda tem essa cultura, né? Do que, para que pesar? O cálculo não faz sentido ainda em muitas pessoas. E aí é que a gente vai pro assunto do mundo ideal e do mundo real. E no mundo real, cara, o cálculo vai ser importante. Então, o indivíduo que está com sobrepeso, obesidade, ou o indivíduo que é hipertrofia, o cálculo de calorias, você pesar os alimentos, vai ser bem importante. Pode ser que chegue uma hora que você consiga fazer isso no olho. Tem formas de prescrever quantidade para que você consiga fazer isso. E é claro que não vai ser em todos os momentos. É claro que vai ter o domingo que você vai almoçar fora. É óbvio, não vai ser. Mas a maior parte das refeições, isso não é negociável. Se a pessoa quer um resultado maior, é extremamente fundamental que ela, sim, ela obedeça a contar cálculo de comida. Isso vai ser importante tanto para a saúde quanto para conseguir resultados estéticos. O treino do hormonizado em comparação com o treino do natural, ele é diferenciado
Ou o hormonizado, ele pode errar um pouquinho para mais pelo fato de que o hormônio que ele tá usando, independentemente de qual seja, vai acelerar um pouquinho a mais, na verdade, muito mais, o processo de recuperação. Isso é assunto legal, Gustavão. Legal e complicado ao mesmo tempo. Vamos lá. O que a gente sabe, Gustavão? Aparentemente, cara, funciona assim. Quanto mais volume de séries por grupo muscular, é verdade que você vai conseguindo mais estímulo hipertrófico. Então, quando a gente compara de 0 para 5 séries por semana para peitoral, por exemplo, vai ter melhora. Quando a gente compara de 0 para 10 séries semanais por grupo muscular, obviamente esse indivíduo passando, né, de iniciante para intermediário, avançado, a gente consegue ter melhora. Então ele vai ter mais estímulo hipertrófico. Sim. Só que a partir de 13, 14 séries semanais por grupo muscular, Gustavão, isso aqui não é receita de bolo, tá, Gustavão? Aparentemente. Quando você passa de 13, 14 séries por semana por grupo muscular, esse ganho, ele não é tão grande. O que eu quero dizer com isso? A cada série acrescentada, digamos assim, quando você passa de 15, 17 séries por semana, você tem ganhos, mas muito pequenos. Digamos que você fazer 13, 14 séries semanais por grupo muscular ou 20 é muito próximo. Sim. E aí vai chegando uma hora, que quando você passa para 25, 30 séries semanais por grupo muscular, não dá para afirmar quando é isso, tá, Gustavão? A ciência não é clara nisso. Mas aparentemente tem uma hora que esse gráfico, essa curva, você começa a cair. Então, ao invés de estímulo hipertrófico, você começa a ter destreino. Overtraining, aumento de chance de cansaço em excesso. Isso vale para todo mundo, tá? Isso vale para o natural, para o hormonizado, para todo mundo. Então, isso é uma vantagem grande, porque aquela ideia de ter que fazer 25, 30 séries semanais por grupo muscular, aparentemente não é bem assim que funciona, né? Então, se eu tenho um indivíduo que ele tem 45 minutos por dia, eu consigo, com tranquilidade, prescrever mais ou menos 8, 12, 15 séries semanais por grupo muscular. Concorda comigo? Sim. Se ele não quer já que a diferença não é tão grande de 13 para 20, por exemplo, eu estou usando números aqui só para exemplificar, Claro. tá, Gustavo? Isso não tem como saber exatamente. Mas se o ganho não é tão grande assim, digamos que não vai ser tão importante, né? Esse pouquinho a mais para ele. O que acontece com isso? Elton, você está falando então quando o cara passa de 25, 30, 35 séries, aparentemente ele pode cair quanto a estímulo, né? Ter destreino. Por que o hormonizado, então, se o indivíduo está fazendo uso de alguma substância, ele tem tanta massa muscular? Aí que tá. O leigo não tem noção do poder do hormônio, né? E aqui é um assunto bem sempre complexo, podemos tomar cuidado, mas o poder do hormônio, dependendo do que você está usando de substância, quanto a cenário anabólico, ele vai ser muito grande. Quando eu falo muito grande, é muito grande mesmo. Então, digamos assim, você tem margem quanto a estímulo hipertrófico para errar muito, entende? Para mais. Sim. Você tem Porque margem. O hormônio acaba compensando. Exatamente isso. Mesmo que você tenha o destreino, o hormônio vai compensar. Pelo cenário anabólico, Sim. por tudo que ele vai causar dentro do seu corpo. Só que aí vem uma coisa, por exemplo, eu sempre atendi indivíduos hormonizados, não é... Meu posicionamento é bem claro, viu, Gustavão? Sugiro que não faça uso. É proibido para fins estéticos, sugiro que não faça uso. Como eu disse, existe o mundo ideal e o mundo real. Tem pessoas que vão fazer uso. Ouviu, né, Augusto? Se fizer uso, sugiro que procure um médico. Procure um profissional que você confie. Basicamente é isso. Estava explicando sobre o volume semanal. Sobre o fato de você atender também. Então, o meu mérito no hormonizado é mais aumentar muito a chance dele não ter lesão. Porque quando o indivíduo faz uso, muitas vezes ele ganha, por exemplo, muita força. Mas o tendão... Exatamente isso. O tendão não consegue acompanhar. Então, você pode reparar que muitos hormonizados, é muito comum, o youtuber, por exemplo, muitos terem muitas cirurgias. Claro que não dá para afirmar nada. A lesão ou a dor é algo multifatorial. Não dá para afirmar, mas é muito provável que tenha relação com isso, né? Então, o mérito em alguém quando prescreve o treino do hormonizado é fazer com que diminua ao máximo o chance de lesão. E diminuindo a chance de lesão, ele vai passar mais tempo na academia, período, meses, anos. Passando tempo ali cumprindo o combinado, ele vai ter resultado e vai ficar feliz. Entende? Sim. Se ele parar por lesão, ele vai ter um déficit ali naquele período, né? Mas o que acontece muito é isso. E aí, isso confunde muitas pessoas, né? Porque às vezes uma mulher, por exemplo, ou um homem, por exemplo, ele está fazendo a mais ou muito a menos,
ou o treino está muito baixo. Só que o hormônio é tão poderoso que, óbvio, aliado a uma boa alimentação, fator genético, é multifatorial isso, ele consegue entregar um resultado muito bom, seja para a blogueira favorita da cliente ou para o youtuber favorito, e ela não entende nada. Confunde. Porque às vezes a blogueira favorita dela tá fazendo um treino não tão bom, segundo a ciência, mas está com hormônio, tem uma dieta muito boa, tem um fator genético. O treino não deixa de ser ruim para aquele objetivo, mas entender que é multifatorial, entende? O mesmo vale para um youtuber, por exemplo. Ele pode estar com um treino não tão bom, segundo a ciência, mas talvez ele faça uma dieta muito boa, ele está com hormônio e ele tem fator genético. E essas coisas eu percebo que confunde muito a cabeça das pessoas. Hoje você, e na verdade, desde quando você tomou a decisão de migrar para o mundo digital, com a educação física, você se tornou um empreendedor na área da educação física. E olha como é que é louco o mundo no sentido do avanço de várias profissões. Outrora era só possível imaginar um profissional de educação física empreendedor se ele montasse uma academia. Hoje não. Ainda mais com a presença fortíssima do marketing digital nas nossas vidas. Hoje você, por exemplo, utiliza bastante o marketing digital para engrandecer ainda mais o seu trabalho e o seu nome na cidade. Como é empreender dentro da educação física? Com certeza é desafiador, né, Gustavão? Acho que empreender em qualquer área é bem desafiador. Eu lembro que eu tinha ideia de que quando eu formasse educação física e nutrição, eu ia trabalhar 6 horas por dia. O restante do dia eu ia pro clube, aproveitar, divertir. Mal sabia que eu ia trabalhar muito mais, né? Provavelmente 10, 12 horas dia. Mas acho que tem as vantagens também, né? Claro. Você tem liberdade de horário, você consegue atender mais pessoas. Então, acredito que é desafiador. Estou engateando isso ainda, né? Mas eu sou um cara curioso, gosto de estudar sobre. Então, acredito que o foco principal sempre deve ser a educação física, o conhecimento, a minha expertise é treino, é comida. Eu tenho que saber resolver isso. As outras coisas, seja empreendimento, seja investimento, tudo isso é importante ser curioso e estudar sobre. É importante que você tire horas para saber sobre isso. Mas é importante que você delegue as coisas, né? É importante que você tenha ajuda. Eu não vou ser o melhor cara do mundo para crescer um negócio, né? Então, é importante que eu tenha auxílio, ajuda, Sim. Contrate pessoas, tenha pessoas próximas ali, que no jogo de ganha-ganha. Então, ela ganha comigo, eu ganho com ela, para que com a expertise dela, eu consiga avançar no negócio, atender melhor as pessoas, para que a gente tenha indicações, enfim, e siga o jogo de ganha-ganha. Acho que basicamente é isso. Vejo muito, talvez o estagiário de educação física, ele fica muito na ideia de marketing digital, tem que estudar isso. É verdade, porém, o mais importante é conhecimento. Claro. Né? Tem que ter conhecimento, tem que estudar sobre, tem que ficar bom nisso. Ficou bom nisso, as coisas vão acontecer, né? Quanto mais pessoas você ajuda, mais elas vão indicar e vai acontecer naturalmente. Então, basicamente é isso. Acredito que é importante estudar sobre, gosto do assunto, sou um curioso, mas nunca deixando o que é mais importa, Gustavão, que é o estudo do treinamento. É estar atualizado. Vou te dar um exemplo. Nessa época que eu estudei bastante musculação, treinamento, aí entra os métodos de treinamento. Exemplo, era muito comum drop set, hash pause, hoje em dia tem um cluster, biset, triset, etc. Não que seja ruim. Mas o que a gente sabe hoje, Gustavão, é que esse excesso de métodos parece não ser tão positivo. Por alguns motivos. Ele aumenta a chance do indivíduo ficar longe da falha, ele aumenta a chance do indivíduo poupar energia para fazer o segundo exercício ou conseguir fazer o drop set. Pensando em sistema nervoso central, em fadiga, parece não ser tão positivo usar em excesso. Usar com sabedoria um drop set, um hash pause, um cluster, um biset, para aumentar seu volume total de treino, vez ou outra, é relevante. Mas o excesso é ruim. Então, eu investi muito tempo em conhecimento em algo, e só que o tempo foi passando, eu percebi que não é tão bom. O que eu tenho que fazer? Desapegar, Claro. né? Então, se eu ficar só olhando só para o fator de empreender, estudar isso, e se você fechar o olho para cá, você fica para trás. Sim. Então, eu acho importante, sim, ser curioso quanto a empreender, quanto a negócio, porque isso é importante, até para definir posicionamento, como vai ser o modelo de negócio. Mas o mais importante de tudo é estudar. É investir o tempo e energia no que eu tenho que ser bom, que é mudar a vida da pessoa com treinamento, né? Com a prescrição, com a expertise ali de treino e comida. A nossa vida é como se fosse um livro, com páginas positivas e páginas negativas.
São assim todos os livros que já foram lançados e todos que serão lançados por toda a eternidade. E o mais interessante é que todo livro que se preze tem páginas positivas e páginas negativas. E Deus é tão maravilhoso que ele nos concede a honra e a propriedade de nós mesmos sermos os autores das páginas dos livros das nossas vidas. Então, todo dia, quando você acorda, você é como se fosse uma espécie de um pincel, ou de uma caneta, melhor dizendo, ou uma tecla de um teclado, onde você escreve, através dos seus passos e ações durante o dia a dia, as páginas da sua vida. Então, hoje, quando você acordou, você começou a escrever uma página do livro da sua vida. E, diferentemente do que acontece nos livros propriamente ditos, nós, enquanto seres humanos, temos a dádiva concedida por Deus de, na nossa vida, inúmeros momentos podem funcionar como uma espécie de um capítulo ou uma página. Porque no livro propriamente dito, a página ou os capítulos são feitos através de folhas. Nós, enquanto seres humanos, podemos ter uma página muito bonita, que pode ser um dia, um momento, um período, um mês muito marcante, um ano inovidável, uma conversa, uma briga, que faz com que se torne algo muito marcante e um capítulo para lá de especial na nossa história de vida. Mas, acima de tudo, esses capítulos da nossa vida enquanto seres humanos, eles podem ser e podem vir através de pessoas que são únicas, marcantes e especiais na nossa história de vida. No livro da vida do Elton Esteves, como você classifica e o que representa os capítulos que atendem pelo nome de Mônica e Silvio? Rapaz, eu dei muita sorte, viu, Gustavo? Eu sei que todo mundo vai pensar que a minha mãe é a melhor do mundo, meu pai é o melhor do mundo, mas, cara, realmente eu dei muita sorte. Meus pais são pessoas realmente incríveis, quanto a todos os sentidos, assim. A minha mãe é extremamente amorosa, carinhosa, extremamente engraçada, linda demais. Sempre fez de tudo por mim, pela Priscila, que é a minha irmã, que também dei muita sorte em ter ela como irmã. Sim. A Priscila é demais. E o Silvio é meu herói, né? Acho que é o cara que eu mais admiro. É um cara muito bom, ajuda muitas pessoas. Quem dera eu tivesse 10% da bondade dele. É um cara íntegro, firme quando tem que ser. Me ensinou muito. Então, até quando você estava falando antes de você citar o nome do Silvio e da Mônica, Sim. quando você fala de páginas positivas, né? A gente conversou muito sobre saúde mental, a importância de pessoas. Tem que trabalhar, tem que querer as coisas da vida. Mas o mais importante, o que importa são pessoas, são bons relacionamentos. Na hora veio os dois na minha cabeça. Então, acho que essas páginas, assim, o que vai importar muito são, talvez pela correria do dia a dia, a gente não consiga momentos de muitas horas, né? Mas os 15 minutos ali que eu passo, ou quando eu passo mais tempo com meus pais, ou com a Priscila, que é minha irmã, ou com a minha namorada, a Jaine, ou com meus amigos próximos, eu acho que isso é o que mais importa na vida. Então, sempre quando eu penso de páginas importantes, assim, sempre me vem à cabeça pessoas, as pessoas mais próximas. O Silvio e a Mônica, com certeza, os mais especiais, e junto com eles, minha namorada Jaine, a Priscila, meus amigos próximos, que são extremamente fundamentais, pelo que eu percebo da vida e pelo que a ciência mostra pra gente, né? Pelo que a gente conversou aqui. Então, o Silvio e a Mônica, basicamente, são pessoas extraordinárias que me ajudaram em tudo. Eu realmente dei muita sorte, me incentivaram em tudo, me deram tudo. Então, eu sou muito grato a eles, Gustavão. E a Deus também pela oportunidade de ser filho deles. E a dona Nicinha? A minha avó Nicinha também entra nesse cenário aí. Eu sei que você que tá assistindo vai achar, a minha avó é a melhor do mundo. Mas a minha avó é espetacular, cara. A avó Nicinha, ela tá hoje, acho que com 91 anos. Sim. E, pô, ela é linda demais, cara. E tem a minha avó Naí, que também ela é um pouquinho mais nova, né? 86 só. Um pouquinho mais nova. Mas as duas são extremamente engraçadas, alegres, com uma vontade de viver gigantesca. Então, eu também dei muita sorte nas minhas avós, que são pessoas incríveis. Às vezes a gente fica meio chateado, que às vezes a gente fica devendo quanto a tempo, né, Gustavão? Não dá para dar conta de tudo, tem que fazer escolhas. Mas já tem um tempo que eu venho melhorando isso, passando mais tempo com elas. Então,
acho extremamente fundamental, é importante passar o tempo com pessoas que a gente ama. E com a Vonicinha, com a Vonaí, sempre é um prazer extraordinário. A nossa vida, como eu disse, é feita de páginas positivas e negativas. E é assim a vida de todo mundo. Você que gosta de muito futebol, eu falo que o futebol ele se assemelha muito com a vida porque até o Real Madrid, que é o maior clube do mundo, ele mais perdeu do que ganhou. Uhum. Por isso que nós também, enquanto seres humanos, valorizamos tanto as vitórias. Porque nós sabemos o peso das derrotas. E se você andar aqui na rua, nesse quarteirão da Barão do Rio Branco, você vai perguntar para qualquer pessoa e vai perguntar: você tem página negativa na sua vida? Todo mundo vai responder que sim. Uhum. E isso é inerente à nossa história de vida. Feito essa introdução, qual é a página mais triste da sua vida e o que você fez ou está fazendo para arrancá-la da sua vida? Rapaz, página mais triste da minha vida. Rapaz, Gustavo, eu acho que eu dei tanta sorte na vida, cara. Tipo assim, eu fui tão privilegiado. Eu dei muita sorte mesmo, quanto à saúde, quanto à família, quanto a amigos. Assim, eu sempre fui cercado de pessoas muito extraordinárias, pessoas muito inteligentes, assim. Momento difícil, cara. Talvez um momento difícil, assim, foi quando eu realmente... acho que 2 momentos. Talvez um momento ali que eu tentei jogar um futebol, mas eu percebi que eu não tinha qualidade pra isso. Foi um momento ótimo. Acho então que você esse... conseguiu perceber. eu percebi que eu não tinha tanta qualidade pra ser profissional e ao mesmo tempo eu machuquei o joelho, né? Então acho que foi um momento que eu falei, rapaz, além de não ter qualidade, ainda machuquei. Foi um momento chato, né? Quando você tem que fazer cirurgia. E acredito também, talvez no começo do mundo online. Assim, acho que foi muito bom por um lado. Claro. Né? O digital, enfim, é muito bom. Mas eu acho que também eu percebi na prática, Gustavão, que o ser humano não foi feito para ficar sozinho, né? Então, como eu foquei muito em trabalho, talvez eu deixei de viver algumas coisas quanto a família, amigos. É difícil no começo você rejeitar, né? Fechar a agenda. Então, acredito que isso. Mas rapidamente, assim, eu sempre fui um curioso, assim, procurei saber, entendi que é muito importante isso aqui. Pessoas, conversas. E eu ajustei a rota rápido. Então, eu realmente não tive muitos momentos tristes, assim, não. Que bom. Acho que esses 2, assim, foram os mais, mas resolvido rapidamente. E acho que é importante que sempre que tiver um momento ruim, por exemplo, se morrer uma pessoa próxima... Claro. Eu gosto muito de pensar que, por exemplo, aconteceu algo hoje. Não vai acontecer, mas aconteceu. Amém. Você preferiria ter passado 20, 30, 40 anos com essa pessoa? Ou você preferiria nem ter conhecido ela, né? Então acho que é importante pensar assim, coisas ruins vão acontecer, faz parte da vida e seguir. Ir pra frente, bora pra cima. Acho que basicamente é isso. Você, dá pra ver que, e pelo pouco tempo que eu te conheço pessoalmente de ter contato, dá pra ver que você é um cara muito iluminado e muito especial. Não só por aquilo que você demonstra ser, mas sobretudo pelas pessoas que estão à sua volta. E nada melhor do que acompanhar de longe, mesmo sem conhecer a pessoa, como é bom ver que Deus, ele coloca pessoas especiais na vida de pessoas especiais. E dá pra ver que a Jaine é uma pessoa especial e que te completa de uma forma diferente. E vocês formam uma união, mesmo ainda jovem no sentido de tempo, que de longe dá pra ver que é algo que será longevo. De onde que surgiu a Jaine na sua vida e o quanto que ela te completa, mesmo nessa vida sua muito louca de correria, e que ela também, até por se tratar de uma médica. Cara, a Jaine, minha namorada, é espetacular. Ela realmente é uma pessoa incrível. Eu conheci a Jaine através do Instagram, né? Aquele direct maroto ali, né? Aquele direct maroto, conheci ela. E quando eu fui conhecer ela, acho ela linda, ela é muito bonita. Mas eu não esperava que, além de bonita, linda, ela fosse carismática, inteligente, educada, gentil, enfim, uma pessoa espetacular. É realmente muito gostoso estar perto da Janine. Eu sou muito sortudo, sou um privilegiado. E, cara, no meu tempo livre, eu gosto muito de estar com ela, me traz paz, me traz tranquilidade. Ela é uma mulher incrível e é muito bom passar o tempo livre com ela. Tô doido pra ver ela logo, inclusive, tô com saudade. Já a gente vai estar junto, vai aproveitar, vai curtir. Então, eu dei muita sorte mesmo
com ela, Gustavão. Uma pessoa incrível, mulher maravilhosa, extremamente engraçada. E a gente se diverte muito junto, é muito legal. Relação muito gostosa, muito saudável. Eu confesso que eu tô muito feliz. De onde que advém o seu amor pelo Cruzeiro Esporte Clube? O Cruzeiro Esporte Clube surgiu na minha vida através do meu pai, né? Meu pai sempre gostou muito de futebol. Para você ter ideia, Gustavo, o meu pai, ele joga cerca de 4 a 5 peladas por semana. Coração. Ele é o goleiro que mais joga no mundo. Mal. Ele é goleiro. É o goleiro que mais joga no mundo. Ele joga mais que profissional, pô. Exato. O profissional tem que descansar. E não reclama de calendário, não, né? Não reclama de calendário. Reclama só com a zaga dele. Então, desde os 4 anos de idade, meu pai me levava sempre, né? Na época era para um campo próximo a Valadares. Esqueci o nome do time, acho que era Nevestone. Enfim, eu não lembro exatamente. Mas era futebol o dia inteiro, sempre falando de futebol, vendo futebol em casa. ESPN. Na época não tinha ainda, né? 96, 97. Meu primeiro flash, assim, do futebol é na final da Libertadores, eu tinha 5 anos de idade. Melhor impossível. Cara, eu lembro que eu acordei, eu lembro de a gente ir pra rua, tinha uma lanchonete aqui no centro, chamada Belvic. Não sei se você não era da sua época, não. Eu lembro do hotel, mas não da tinha uma lanchonete, exatamente. E aí meu tio Alexandre, ele tava com a gente, tava eu, meu tio Alexandre, meu pai, e eu lembro de uma mulher, assim, com uma bandeira do Cruzeiro. Enfim, aquilo marcou pra mim. Desde ali, sempre gostei de jogar bola, junto com meu pai, incentivando sobre o Cruzeiro, me levando no Mineirão. Aí, não tem jeito, né? É uma coisa que a gente não consegue muito explicar. Mas eu tento usar hoje o futebol pro que é mais importante, né? O futebol é a coisa mais importante das menos importantes. Então ele serve pra, quando sai um gol, eu abraçar meu pai. Ele serve pra eu, quando for ver um jogo, juntar com amigos. Pra rir, conversar fiado. Infelizmente, eu e você, a gente não consegue tanta tranquilidade assim, né? Sabe? Até pelo A gente tamanho sofre, do amor, né? Exatamente. Chega ao ponto que o estresse é grande, mas vale a pena. Que é né? ruim. Não, é muito ruim. É muito ruim. Não falo nem de derrota, falo de ver o jogo, você fala, já aconteceu várias vezes comigo. Véi, meu Deus, isso não é normal. Eu não quero que o meu filho passe por isso. Total. Ficar quase morrendo, Nossa. tá cardíaca vendo um jogo, é realmente complicado. É isso, mas eu brinco que vale a pena, né? Claro. Quando ganha. Quando tem uma final de Copa do Brasil que o Fábio defende, a gente Exato. ganha do Flamengo na final, tudo vale a pena e todo ao redor, né? Estar com amigos, se divertir, sorrir, esses momentos é o que faz valer a pena. Então o Cruzeiro foi basicamente isso, foi uma relação forte do meu pai comigo, ele passou pra mim. E a gente não consegue explicar muito, né, Gustavo? É uma coisa que... Sente. Eu acredito que eu seja um cara mais racional, então eu nem tento explicar pra pessoa, porque ela não vai entender. Sim. Então é importante usar o futebol e o time pra gente ter o que mais importa na vida, que são bons relacionamentos com as pessoas mais próximas. Não é necessário ter muitos relacionamentos. São poucos, mas com qualidade. Qualidade de tempo. Agora é o jogo das palavras. Ah, Deixa eu ajeitar seu microfone. ajeita aí. Eu vou falar nomes ou palavras e você vai defini-los ou defini-las com uma palavra. Um só? Uma palavra Uma só. só. Vamos lá. Podemos ir? Vamos lá. Vida. Vida. Uma palavra pra vida. Aproveitar, desfrutar. Deus. Tudo. Fé, tudo. Amor. Amor, Mônica e Silvia, Jaine e Priscila. Educação física. Um achado na minha vida. Achado. Órbita. Porta de entrada, muita gratidão. Danilo Gomes. Pô, gratidão, porta de entrada, aprendizado. Cruzeiro Esporte Clube. Vou ter que ser uma frase. Pode ser. A coisa mais importante das menos importantes da vida. Elton Esteves. Um cara que quer desfrutar, Gustavão. Aproveitar a vida no tempo livre com pessoas importantes e fazer desses momentos que sejam momentos felizes. Alegria, risadas e descontrair, que a vida já tem muita parte difícil e séria. Demais. Defina a sua vida com uma palavra. Pode ser duas? Pode. Esforço e desfrute. Defina a sua história de vida com uma frase. Minha história de vida é muito privilegiada. Defina essa conversa com uma palavra. Um momento espetacular. Foi uma frase. Valeu, obrigado. Sempre muito legal falar com você. Seja Foi aqui, uma seja honra. na academia, é muito legal falar com você. Demorou muito tempo. E, inclusive, aqui fazer um elogio, né? Obrigado. Muito merecido.
Augusto, claro, que é o melhor editor de Ao Valadares. Augusto, melhor editor de Valadares. Ao Gustavão, que escreve tão bem, que Obrigado. faz textos Você vai ver o incríveis. próximo, Não, daqui a pouco. Até mais do que eu mereço. E que é um entrevistador espetacular, fruto de 1300 e... Hoje é 1364. 1364. Um fruto de muito trabalho, esforço, dedicação e chegou a essa excelência aí. Parabéns. Ah, obrigado. Juntamente com o Augusto Júnior, que é um dos melhores. Junto com o Augusto, o melhor editor de editor, Valadares. Obrigado mais uma vez, Elton. Foi uma honra do tamanho do mundo poder eternizar a sua história de vida. Sucesso e que Deus sempre esteja com você. E claro que você continue sendo esse homem espetacular. Muito obrigado. Obrigado a você, cara. Foi uma honra, sempre muito legal falar com você, Gustavão. E tô à disposição. Tamo junto. Elton Esteves, que me deu a honra de poder eternizar a sua história de vida aqui no podcast Imortalizador de Enredos. E amanhã teremos mais uma história para ser imortalizada aqui no Histórias e Memórias. Quem será a entrevistada? Já dei a dica que é mulher, mas fique atento, fique ligado que amanhã tem mais uma história para ser imortalizada, uma história inesquecível, assim como fora do Elton Esteves, o personagem protagonista de mais um episódio de hoje aqui do Histórias e Memórias. Um grande abraço e até a próxima.